O que você precisa saber antes de alugar um quarto em Londres? E não é só isso, tu vai dar várias dicas aqui e como você não cair em golpes, que eu acho que é o maior terror aqui de todos os brasileiros que vão para Londres. Eu sou o William Ravisa. Eu sou a Flávia. E nós somos o Casal Viajante. Para a gente começar, a primeira dica de cara é que você não alugue um imóvel ainda no Brasil, que não alugue um quarto ainda no Brasil, ou um estúdio, enfim. Porque sim, esse é o maior golpe que os brasileiros caem quando chegam em Londres, né? Ficam decepcionados porque alugar à distância a gente já sabe. Quando você não olha, vamos dizer assim, um imóvel, quando você não tem confiança de quem você está depositando dinheiro, realmente as pessoas caem muito em golpes. Pra gente até quase aconteceu isso, não foi para pegar o primeiro quarto, não quando a gente ainda estava no Brasil, a gente já estava em Londres, mas a gente estava no processo de trocar de um quarto para o outro. Eu vi uma publicação no Facebook, a pessoa estava dizendo que ia ficar um ano fora e que estaria alugando o quarto. Ainda falou que a profissão era militar, por isso queria ficar um ano fora, mas que estava tudo certinho, o valor, as fotos era impecável, perfeito. E o valor estava um pouco abaixo, então ali eu já desconfiei um pouquinho. Aí eu mandei um e-mail. Aí outra coisa estranha, estava lá no post do Facebook para entrar em contato por e-mail. Um e-mail bem aleatório. Mas ok, mandei e-mail. Era umas 10 e pouco da noite. Já não deu nem 5 minutinhos e eu recebi a resposta. E na resposta já falava que precisava da foto do passaporte para alugar o apartamento. Aí ali já foi estranho. E depois a gente foi ver nos grupos de Facebook que estavam aplicando golpes desse jeito. Falando que iriam ficar um ano fora e no fim isso nem acontecia, não existia quarto, não existia nada. Só queriam o teu dinheiro ali do aluguel. Aquela questão, né? Quando você faz as coisas à distância, você tem esse risco, né? Lembrando sempre que a gente indica, né, que você pegue um Airbnb por mais tempo para que você possa chegar em Londres e se organizar e ter certeza, né, de que você está alocando realmente um quarto decente, um quarto dentro do seu padrão de vida, no que você gosta realmente, né, e que não seja um golpe. Né? Lembrando que golpe em Londres é muito forte em relação a isso e a outras coisas também. E até nesse caso a gente pode perceber que não é só entre os brasileiros que os golpes acontecem, porque essa publicação que eu vi era um post em inglês, um perfil de Facebook de uma pessoa aleatória, assim, não era brasileiro, então esteja atento a isso. Para a gente iniciar o segundo passo, para você locar um quarto, um imóvel em Londres, né, era bom até a gente explicar em relação a isso, né? É muito comum você alugar um quarto em Londres. Chega, Pode ser uma cama de solteiro, pode ser uma cama de casal, e aí a gente vê, né, quais são as prioridades para fazer uma locação de imóvel. Eu acho que começa pela localidade. Londres é dividido por zonas, então quanto mais para a zona 1, que é a área central, mais caro vai ficar o teu aluguel. E quanto mais afastado, mais barato a tendência é ficar, né? Mas aí você vai ter que avaliar essas coisas, a questão da localização e questão de transporte. Então, às vezes pode ser mais afastado, mas para você pegar um metrô é um pulinho para chegar no centro. Então, vai ter que colocar isso na balança. Botando em números aqui, né? Se você pega perto do centro, é mais fácil de você se locomover ali. Você pega mais, por exemplo, na zona 5, 6, você já vai gastar um valor a mais, né, no deslocamento. Isso. Então tem que ver também para onde você vai trabalhar. Por isso que a gente sempre indica, pegue um Airbnb por um tempo maior e faça as coisas com calma. Né? Até dentro da nossa metodologia. E antes de falar da nossa metodologia, não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente está aqui toda semana com um vídeo bom para vocês. Isso mesmo. Essa questão de localização, existe até o transporte, quando você for colocar na balança, as zonas você pode pagar por semana, por mês. Então, às vezes, se é mais longe, mas faz o pacote mensal, acaba compensando. Então, também tem que avaliar isso. Outra coisa interessante dos quartos é os tamanhos dos quartos. Então, realmente, em Londres, essa questão de você morar em quarto, por que a gente fala em quarto? Porque é difícil você conseguir um estúdio de início. Primeiro, porque é muito caro. Às vezes, para você entrar num estúdio, tem que pagar 1.000 de calção, mais 1.000 para entrar, então são 2.000 libras. No começo a gente chega mais apertado. É normal chegar em quarto. É normal. Então, tipo assim, pra gente começar a falar um pouco mais de valores, né? Quanto que é um quarto para solteiro? Uma média de 120 a 150 libras por semana. Que fique bem claro isso. Um quarto de casal. Uns 200, 220 já tá. Acho que até 250. Chegamos, acho que a gente até viu um por 250 que era um pouquinho maior, que tinha acesso a um banheiro. Lembra? Na nossa casa, a primeira que a gente ficou. Então, sim, tem essas opções. E é tudo por semana, ou às vezes quinzenal. Mas o valor é esse valor por semana, 200, 250 libras, né? Que para nós, quando a gente conseguiu ter mais contatos em Londres, por isso que a gente fala, né? Entre pelo quarto, porque é mais barato, mais acessível. Entenda a localização, veja se é essa que você vai gostar por causa do seu trabalho, enfim, por causa de tudo que tem na localização. Lembrando que a maioria dos bairros em Londres, cada um é diferente do outro.
né? A gente já explicou aqui em vídeos anteriores, então tem toda essa questão também. Nessa questão da localização, é ver se tem, a gente falou do transporte, né? Mas ver se tem o ponto de ônibus perto, por exemplo. O último lugar que a gente estava morando tinha um ponto de ônibus na frente de casa. Isso era ótimo. Mas, em compensação, a estação de metrô mais perto era uns 20 a 25 minutos andando. Então, a gente sempre que tinha que sair para algum lugar, pegava primeiro o ônibus para depois o metrô. A gente nunca saía direto no metrô porque era mais longe. Então, essa questão do ponto de ônibus. E também se tem mercado próximo. Às vezes, se você precisa só de uma coisinha ou outra, se consegue fazer a pé ou não. Então, avalie essa questão também do mercado. Apesar que hoje, com a tecnologia, está cada vez mais fácil você pedir as coisas do mercado pelo aplicativo. Também já dá para pedir. Então, pedir. isso realmente te ajuda, né, nesse processo, às vezes, de estar meio perdido em Londres. Ou em Londres ou no Reino Unido em si, né? Essa questão que o William comentou dos preços, se está muito barato, desconfia. Então, esteja atento a isso. Faz uma pesquisa de mercado. Mesmo que tu já gostou desse, que tu quer fechar, mas veja com outras pessoas naquela mesma região, é claro, porque as regiões variam o preço, né? Então, se está muito barato, desconfia que é golpe. E para ti, Flávia, como é que tu faria uma avaliação de um quarto? Né? Hoje, claro que tu tem a tua experiência, mas vamos supor que seja a tua primeira vez em Londres. Né? Sem a experiência ou com a experiência? Bota com a experiência. Acho que com a experiência já vai a dica aqui. Acho que a questão do frigobar, porque até a primeira casa que a gente alugou eram 3 quartos, mas era só família. Então não tinha esse esquema de prateleiras da geladeira, que a prateleira 1 era do quarto 1, a 2 era do 2, enfim. Mas depois quando a gente começou a dividir, que tinha essa questão das prateleiras por pessoa e dos armários também, a comida, enfim. O nosso quarto tinha frigobar. Então eu acho que essa foi a total diferença. Ou mesmo até morando com a família. Às vezes queria comprar uma besteirinha para começar nós dois vendo filme, era a melhor coisa que tinha a geladeira do quarto. Lembrando que, né, que a gente está falando do quarto, por quê? Porque o resto da casa é toda compartilhada. Então você vai morar às vezes com outras pessoas de outras culturas que nem falam a sua língua. Né? A gente tem uma amiga que a gente fez em Londres, que por coincidência é da mesma cidade que a gente, de Joinville. Quando eles chegaram em Londres, ela morava numa casa com acho que 9 ou 11 quartos, não me lembro, e eram só homens. Ela era a única mulher. Pensa como não era o banheiro dessa casa. Outra coisa que eu ia com certeza avaliar antes de fechar um quarto é se tem cleaner para as áreas comuns. Faz toda a diferença, porque realmente, quando pensa numa casa com 10 pessoas, né, cada um com seus hábitos diferentes, aí um usa o banheiro de uma forma, usa o outro deixa a escova lá em cima, shampoo, sabonete, enfim. Se a casa em si não tem uma cleaner, né, que faça ali a limpeza semanal, você tem que fazer rotas. Às vezes faz as rotas entre todo mundo. Então são 10 pessoas limpando a casa. Tem um que limpa de um jeito, tem outro que limpa do outro. É complicado. E nada como os brasileiros para limparem, né? Tanto que os brasileiros vão para fora para trabalhar na limpeza. E não é, né? Porque também tem brasileiro que às vezes fica o dia inteiro fora na casa, o cara só quer chegar em casa, deitar na cama e dormir. Aí tem que fazer a rota dele de limpeza. E aí pensa, uma pessoa solteira é uma sujeira. Um casal com filhos é outro. Um casal. Então, tipo assim, sabe? Entenda que existe essa questão. Só que nem a gente aprendeu em Londres, tudo é uma escadinha. Você começa num quarto, depois você vai para um quarto de casal, que daí tem geladeira, depois vai para uma suíte, que tem um banheiro, depois vai para um estúdio, depois aluga um imóvel. Então, tipo assim, é tudo uma escadinha. Tá? Não se desespere, mas esteja ciente que é assim que funciona dentro de Londres. E lembrando, a gente tem a nossa metodologia que te ensina a morar em Londres e em qualquer país, através de um visto legal. Então eu acho que é bem interessante, se você quiser conhecer, o link vai estar aqui na descrição também. E não esqueça de deixar o seu likezinho aqui também, né? Que nos ajuda a crescer. Isso mesmo. Outra coisa com relação a quando você vê as fotos ou vídeos do quarto. Hoje em dia, com essa tecnologia, com esses celulares, com as câmeras que ampliam, tu vê a foto, o vídeo, parece que o quarto é enorme. Quando tu chega lá, cabe só a cama, a tua comodazinha do lado e tu. Não cabe nem o varal, que se às vezes a casa não tem secadora, não cabe nem o teu varal lá dentro. Então não vá só pelas fotos, por isso que a gente fala. Pega um Airbnb primeiro para você ficar ali seus primeiros 15, 30 dias para depois conseguir visitar os imóveis e ver realmente como é na prática. E lembrando que sempre você vai falar com os landlords, né? Se não for brasileiros, por exemplo, vai ser com pessoas, né, que falam em outra língua. Então também tem esse cuidado, né? E veja, a foto tem tudo isso aqui, cobre da pessoa tudo aquilo ali. Às vezes ela te oferece um frigobar, tu chega lá, não tem, ela fala que vai te entregar depois. Não, pede na hora, fecha na hora, as coisas tudo bem certinho. Entenda o funcionamento da casa, né? Lixo. Isso mesmo. A primeira casa que a gente morou, era só a família, mas depois quando a gente morou em casa compartilhada, não tinha rota de tirar o lixo. Aí o lixo estava lá transbordando e ninguém fazia nada.
A gente ia lá, tirava o lixo e tem também a questão dos dias. Os recicláveis é a cada 15 dias, também depende do bairro, né? Onde a gente morava era assim, pelo menos. O reciclável a cada 15 dias e o não reciclável era toda semana. E também se botasse saco preto no reciclável, eles não levavam. Então também tem essas regras. Então peça para o landlord, né, para o locador, onde você está alocando a casa, te explicar bem certinho como é que funciona isso. Porque senão depois tu só vai receber a foto no teu WhatsApp de que tu não separou o lixo, de que tu jogou errado e tu nem sabia que tinha isso. Outra questão também que é bom você sempre falar com o landlord, né? Se você tiver um veículo, eu tenho uma moto, eu tenho um carro, claro que quando você chega em Londres você não vai adquirir essas coisas ainda, mas é bom estar ciente de como funciona essa rota, né, no estacionamento minúsculo de Londres. Porque o que acontece, se você tem lugares, né, que você deixa na rua, você tem que pagar uma taxa para o governo para deixar o carro ali. A outra questão é que você às vezes não precisa pagar. Só que tem 10 pessoas morando e os 10 têm veículo. Então também esteja ciente dessa preocupação que você vai ter a mais, né, se você tiver um veículo. Por isso que a gente sempre indica, né, o transporte de Londres é muito bom. Assim, não se precipite, né? Não Mas essa questão do estacionamento das casas, até uma época chegou a ser até engraçado. Ali, o quarto, a casa que a gente morava tinha 4 quartos embaixo e 3 em cima. E eu acho que todo mundo tinha moto, ou, quer dizer, um do quarto tinha moto. Então pensa, 4 motos embaixo e 3 motos em cima. Eram 7 motos num espacinho desse tamanho. Fazia milagre ali para caber as motos tudo ali dentro, mas os motoboys se entendiam e tava tudo certo. Não, isso aí a gente dá um jeito, né? E aí outra coisa que eu vejo assim que é importante, você entender, né, como é que funciona toda a casa. A casa em si que eu digo, as panelas eu posso usar, a geladeira, qual que é o meu espaço, e cobrar essas pequenas pedacinhos, vamos dizer assim, da casa que é seu direito, né? Para você estar pagando o valor do aluguel, porque isso vai sim te ajudar muito, né? Na hora da organização, não, eu já fechei aqui, esse aqui é o meu, tal, porque senão depois você quer botar as tuas compras, você não tem nem espaço onde colocar, vai ter que enfiar tudo no quarto, assim, é uma coisa bem delicada, né? O funcionamento da casa Panela, também, né? Questão de louça, de lavar louça e secar e guardar, porque às vezes só lavava e deixava lá no escorredor, ficava lá. Também essa questão do funcionamento da casa, máquina de lavar roupa e máquina de secar roupa. Às vezes pode usar toda hora, às vezes tem regras que não pode usar depois das 10 da noite, por exemplo. Às vezes não tem máquina de secar. Às vezes não tem Daí máquina tem que de comprar secar. um varalzinho para deixar dentro do quarto, né? Então, A gente colocava no aquecedor, no heater, que era boa. Mas ver se o heater está funcionando também, porque sem aquecedor em Londres você vai passar frio, filho, vai passar muito frio. E aí a gente também tem essa questão, né, de equipamentos. Verifique tudo, se tudo está funcionando, tudo que você combinou, né? E a questão do contrato, né? Eu vejo que é uma das partes bem importantes. E também, né, a questão das fotos, a gente falou do tamanho dos quartos, mas também nas fotos da cozinha, por exemplo. Tu vai ver a bancada tá livre, mas quando chega lá tem um micro-ondas, uma chaleira elétrica, tem a panela de fazer arroz, tem o liquidificador, que tu não sabe se é da casa, se todo mundo pode usar, de quem que é, então também esteja atento a isso. Se é comunitário, se tu pode usar, se é do fulano, é do ciclano. É aquela questão, né? Se tu pega uma casa com brasileiros, é mais fácil a comunicação. Se tu pega uma casa com inglês e você não fala inglês, então, ou de outras raças, né? Então tenha cuidado com isso, né? Porque você não esteja usando uma coisa de outra pessoa e ela vem e aconteça, sei lá, conflitos, tá? A gente não está desanimando vocês a pegar um quarto, não. Mas é porque, assim, a entrada de Londres é assim. A gente tem que ser realista. Tem que estar preparado para essas eventualidades. É um desconforto, mas a gente passou, 1 ano e meio num quarto. Então, tipo assim, isso não é um problema, a gente se adapta, entendeu? E o bom é que a gente dá valor depois para qualquer pedacinho a mais de espaço. Eu acho que isso faz toda a diferença. Que inclusive a gente morou primeiro num quarto com a família, depois a gente foi para um quarto com a família, depois dividiu com outras pessoas, até que fomos convidados a nos retirar da casa onde a gente morava. Pode acontecer isso com você também. Pode acontecer. A gente até hoje não entendeu o real motivo, mas eu sei o motivo. Foi um empurrãozinho pra gente ter o nosso canto, que foi para onde a gente foi, então, pro nosso estúdio, que daí era o nosso canto, era a nossa cozinha, o nosso banheiro, não dividia com ninguém. Claro, tinham outras pessoas morando na mesma construção, mas aquele espaço era só nosso. Então, se a gente não quisesse lavar louça, a gente não lavava, ficava ali, mas no outro dia estava ali nos esperando. O banheiro a gente limpava quando queria, se queria arrumar a cama, se não queria, então foi a melhor coisa quando a gente foi pro estúdio. Uma vida de casal, né? E a questão aqui, já dá para vocês perceberem, que mesmo sendo um estúdio, tinha 7 estúdios dentro de uma casa. Então a área comum não era as mesmas coisas, mas eram só um corredorzinho, as escadas, então tu tinha contrato com outras pessoas indiretamente. Mas nesse caso até tinha gente que limpava a área comum, que a gente quer dizer que era a escada e os halls. E também é bom ver, quando você for alugar um estúdio ou uma casa, se os móveis, se vai ter móveis na casa. No nosso caso, quando a gente chegou ali, era a cama que tinha o armário
E só, eu acho. Tipo, e a geladeira, claro, e máquina de lavar. Mas, por exemplo, micro-ondas, a gente que teve que adquirir. As louças, a gente que teve que adquirir. Panela, então também tem que ver tudo bem certinho o que já tem junto quando você for alugar. Mas voltando para os quartos aqui, o que era bom você tentar também? Ver se todas as contas estão inclusas. Normalmente, para nós, assim, todas as locações que a gente fez sempre estava incluso. Então você pagava ali essa questão de 120, 150 num quarto de solteiro ou de casal. E aí você sim, conseguia, né, só com esse valor já ter acesso a tudo, com luz, energia. Tava incluso, mas alguns também é pré-pago, que os 2 primeiros foi assim que aconteceu. Tanto Mas a gente em não Brixton pagava, quanto né? no Wembley. Não pagava extra, mas o que acontece? Como era um chip, um pendrive que tu colocava lá, às vezes acabava. É verdade. E aí a gente tinha que pegar o pendrive, ir lá no fulano e botar a energia, voltava com o pendrive, e aí depois a gente acabava descontando do aluguel. Mas era um transtorno que a gente tinha, porque no meio da noite o aquecedor desligava. Aí tu passava frio, quando tu ia lá ver o negócio estava zerado. Eu acho que a gente só tá falando coisa ruim, que acho que eles não vão se mudar para Londres, não. Não, mas vamos falar não é só coisa ruim, é para ficar alerta que isso pode acontecer. Então faz o teu checklistzinho aí e esteja preparado. Vamos agora para a parte boa, a parte de compras, né? Poxa, eu preciso comprar um travesseiro, preciso comprar um lençol, porque realmente as coisas que vêm são precárias, né? Então a gente tem a IKEA. IKEA. Qualquer loja que você E for eu lá. também gosto da Primark, né? Mas daí é mais roupa, né? Não, coisa pra casa, é verdade, lençol, travesseiro. coberta, lençol, toalha de banho. Então você consegue comprar coisas boas por um poder aquisitivo assim, né? É sensacional no Reino Unido. Então sim, você compra por poucas libras várias coisas que vão te complementar, né? A ter um conforto, vamos dizer assim, muito melhor. Então eu acho que é bom morar em quarto pela experiência, mas não é uma coisa de você ficar muito tempo. Tem pessoas, né, que a gente conhece que fica eternamente no quarto, não querem sair, né? Na casa, numa das vezes que a gente dividiu ali no Wembley, tinha um rapaz, era sozinho, ele não cozinhava, ele acho que mal lavava roupa, não lembro, certo? Lavava no banheiro dele, enfim. E não incomodava, ele só pedia comida, então ele só gerava lixo, vamos dizer. A única coisa que ele incomodava era que ele gerava lixo. Mas ele não utilizava louça, porque ele comia com o negocinho dele ali, ele não fazia bagunça, nada. Então também tem gente que pra ele tava bom. Ele sempre falava que ele era sozinho, então tava tudo certo. Pessoal, pra gente ir pra parte final aqui, a gente quer entregar para vocês nesse vídeo. Vai ter um link aqui na descrição para o nosso material de apoio, destacando tudo, todos os valores, tudo bem certinho, todas essas etapas que a gente conversou com vocês, até para dar um direcionamento. Você vai receber o seu material de apoio no seu e-mail. É bom para que você saia realmente com um checklist ali, né? Um checklistinho de tudo que você precisa entender, né? Para poder alugar um quarto e não cair em golpes, né? O que eu acho que aqui a maior delicadeza que nós temos que ter, né, é em relação ao seu dinheiro. Então, para você cuidar do seu dinheiro, você realmente tem que estar preparado para sair do Brasil. Com bastante informação. Por isso, não é só perrengue, não é só coisa ruim que a gente está falando. Verdade, a gente está alertando para você se prevenir de que aconteça essas coisas e que acabe gastando mais dinheiro ainda. E se você quiser mais um acompanhamento, né, a gente tem a nossa metodologia que te ensina a viver fora do Brasil, né? Independente do país, mas nós temos um bônus específico da Inglaterra, que é onde a gente já morou. Isso mesmo. Então tá, esse é o vídeo que a gente tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido toda essa questão dos quartos, de morar com outras pessoas, de misturar essa cultura. A gente, assim, apesar de tudo, a gente gostou porque trouxe uma experiência e a gente teve um outro valor emocional. O que é esse outro valor emocional? A gente sonhava com um sofazinho, aí a gente teve um sofá, agora a gente sonha com uma outra parte da casa. Então, tipo, no Brasil tudo é muito grande, você vai na casa de todo mundo, tal, tem espaço, e a gente acabou, por ter morado muito tempo em Londres, a gente se acostumou com ter pouco acesso, né, a pouco espaço, vamos dizer assim, e agora a gente dá muito valor a isso. Então eu acho que a experiência é válida, espero que você tenha um bom sucesso na sua jornada. Um grande abraço do Casal Viajante.